bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, não sei, alguma coisa assim, ser humano, tudo bem? Então, hoje nós vamos prosseguir com as nossas aulas e nós vamos falar um pouco ainda sobre movimentos verticais. Hoje, falando sobre lançamento vertical para cima, ok? Acompanha aí e não dorme não, hein? Vamos que vamos. Então, movimentos verticais. Vamos nessa. Começar pelos nossos objetivos. Ao final dessa aula, eu espero que você seja capaz de resolver problemas de lançamento vertical, obter velocidade de objeto por meio de gráficos, obter valor de aceleração de objetos por meio de gráficos, obter o valor do deslocamento de móveis também por meio de gráficos, construir função horária de velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado e, adivinha, por meio de gráfico, e obter grandezas físicas usando relações trigonométricas. Aonde? Em gráficos. Então vamos que vamos. Bem, imaginemos uma pequena esferinha embaixo, quando de repente ela é arremessada para cima. Então ela sai do nível inferior, chega no nível superior, percorrendo essa distância, ou essa altura, chamado de ΔH. É um deslocamento. Ou seja, embaixo é o H inicial, em cima o H final. O nosso eixo, para entender esse fenômeno, está orientado para baixo, como temos sempre feito. Então, para baixo é positivo, para cima é negativo. A velocidade inicial de lançamento dessa bolinha é para cima, portanto, apontando para o lado negativo. Ok? O cálculo da altura na subida. Usamos a função horária da posição, só que com o H no lugar do S. Né? H igual a H0 menos V0t, aí o menos é porque a velocidade inicial está no sentido contrário ao eixo, né? Mais gt ao quadrado sobre 2. O g é positivo porque a gravidade aponta para baixo e o eixo também. Tá? E aqui as variáveis são o h e o t. Então, se você tem altura, você acha o tempo. Se você tem o tempo, você acha a altura. Pode ser que você precise achar o tempo de outra maneira, usando a função horária da velocidade, que fica v igual a v0 mais at. Só que o v0 é negativo, por conta do eixo, né? E do sentido da velocidade inicial. E a aceleração é o g. Então fica v igual a menos v0 mais gt. Bem, quando a gente usa esse tipo de abordagem, tem que lembrar que a velocidade final é sempre zero, porque eu quero achar a altura máxima. Então a bolinha sobe, para lá em cima, então a velocidade final é zero. O mesmo tempo que ela gasta para subir, ela gasta para descer, de forma que o movimento completo pode ser analisado em duas partes, o movimento de subida e o movimento de descida. O tempo é o mesmo. E a descida é uma queda livre, como nós já estudamos. Exemplo, vamos lá. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 72 km por hora. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine as funções horárias do movimento na letra A, letra B, o tempo de subida, letra C, a altura máxima atingida pelo objeto, letra D, em t igual a 3 segundos, qual a altura e o sentido do movimento, ela está subindo ou descendo, né? E letra E, o instante em que a velocidade, o instante e a velocidade que o móvel atinge o solo. Lembrando que essa velocidade inicial de 72 km por hora, nós vamos usar em metros por segundo, então basta dividir por 3,6. Nas aulas, lá no quadro, nós fizemos, está no seu caderno anotado, bom, eu espero que esteja, né? O processo todo, tudo bem? Pode dar uma olhada lá. Então, a velocidade em metros por segundo é de 20 metros por segundo, a inicial. Quais são os dados que nós temos, então? O valor da aceleração da gravidade e o valor da velocidade inicial. Bom, a velocidade inicial é negativa porque o nosso eixo está apontando para baixo. Né? Então vamos organizar essas informações todas. Olha, o eixo apontando para baixo, positivo embaixo, negativo em cima. A velocidade inicial apontando para cima, logo ela é negativa. Solucionando
a letra A, que é só para construir as funções horárias. Da velocidade, V igual a V0 mais GT. O V0 é menos 20 metros por segundo e o G 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a função horária da velocidade. Da posição, H igual a H0 mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2. Agora vamos para os sinais. H igual H0, a gente pode sempre, como ele foi lançado a partir do solo, podemos dizer que é zero, para facilitar a nossa vida, o nível onde ele está lançado. O mais V0 vezes T, o V0 é negativo, então fica mais com menos, menos 20 metros por segundo vezes T. Viu? O T é a variável. Agora, GT ao quadrado, o G é 10 metros por segundo ao quadrado, está ali, vezes T ao quadrado. É só olhar o G na fórmula de cima e na fórmula de baixo, onde tem G, tem 10 metros por segundo ao quadrado. Não pode esquecer que isso tudo é dividido por 2. Então, as funções horárias estão construídas, ele não pediu para usá-las ainda. Agora, a gente quer saber o tempo que ele gasta para subir. Lembra que eu falei um pouco há um ou dois slides atrás, que a velocidade dele é zero no ponto mais alto, ou seja, quando ele para de subir, a velocidade é zero. Se eu quero achar ou a altura máxima ou o tempo que ele gasta para chegar na altura máxima, eu coloco velocidade igual a zero na função horária da velocidade. Agora sim eu vou usá-la. Onde tem velocidade final, eu coloco zero. E agora é só fazer a conta. O menos 20 metros por segundo vai para o outro lado positivo. O 10 metros por segundo ao quadrado, que está multiplicando o t, vai para lá dividindo. E aí 20 dividido por 10. Bom, as unidades, metro corta com metro. Esse segundo corta com um desses dois que tem aqui embaixo, que é segundo ao quadrado, né? Sobra segundo. 20 dividido por 10 vai dar 2 e sobrou apenas segundo. Isso quer dizer que ele gasta 2 segundos para poder chegar na altura máxima. Lá ela para e começa a descer. Tudo bem até aqui? Qualquer coisa volta, vai dando pausa, ok? Bem, agora a gente quer saber a altura máxima. A gente já sabe que em 2 segundos ele está na altura máxima. Então a gente pega a função horária da posição, substitui o tempo por 2 segundos para poder fazer a conta, né? Então, onde tem t, a gente bota 2. E aí nós vamos ter 20 vezes 2, menos 20 vezes 2 vai dar 40. Agora, no termo da direita, vai ficar 2 ao quadrado, que vai dar 4. 4 vezes 10 dá 40. Dividido por 2 vai dar 2. Menos 40 mais 2. Isso dá menos 20 metros. Mas não se preocupe com esse sinal de menos. É porque lá atrás nós orientamos que o eixo é positivo para baixo e negativo para cima. E ele foi lançado do solo para cima. Então ele foi lançado do zero e subiu 20 metros. Então, do zero subindo 20 metros para os negativos, vai dar menos 20 metros. Ok? É só isso daí. Esse sinalzinho aí não vai atrapalhar em nada a nossa vida, não. Letra D. Em t igual a 3 segundos, né? Qual a altura e qual o sentido do movimento? Tem dias aí, mas eu não sei por que tem dias nesse negócio. Alguém escreveu isso aí. Meu Deus. 2 maneiras de fazer. Uma delas é pensar assim, ó, se a bolinha gasta 2 segundos para subir, então ela já chegou na altura máxima e começa a descer. Ou seja, 1 segundo depois, que é para dar 3 segundos, ela está descendo. E dá até para poder descobrir, intuir assim, qual a altura que ela está. Mas vamos para a próxima. A outra é pegar o tempo de 3 segundos e jogar na função horária da posição, para ver que altura que vai estar. Tá? Eu vou fazer essa. Quer dizer, eu já fiz, né? Acabei de falar. Vai descer. E a altura? Bom, a altura você vai fazer o que eu disse no 2. Joga na função horária e vai trabalhar um pouquinho também. Porque, afinal de contas, é você que está precisando aprender esse negócio. Ora, bolas. Letra E. O instante que o móvel toca o solo. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se ele sobe e gasta 2 segundos, ele desce e gasta 2 segundos. O tempo total vai dar 4 segundos. 2 para subir e 2 para descer. E agora, segura essa. A mesma velocidade que ele sai do chão
é a velocidade que ela chega no chão. Pronto, falei. Entendeu? Mesma velocidade, porque lembra que eu disse que o movimento completo pode ser dividido em duas partes, subida e descida? Um é o espelho do outro. Tudo que acontece em um, acontece o inverso no outro. Ela sobe diminuindo a velocidade, desce aumentando a velocidade. O mesmo tanto que ela diminui enquanto sobe, ela ganha enquanto desce. Mas, importante, isso porque nós estamos desprezando a resistência do ar, tá? Não tem atrito. E aí, até agora tudo certo? Tudo belezinha? Tá acompanhando, né? Então olha só, a gente agora, depois de terminar esse exercício, nós vamos falar um pouco sobre gráficos. A gente não vai finalizar tudo a respeito de gráfico, vai faltar um tópicozinho que nós vamos falar na próxima aula, ok? Segue aí. Bem, vamos lá agora falar de gráfico então. Velocidade por tempo. Velocidade num eixo e tempo no outro, como você pode ver aí, ó. No eixo horizontal, marcando o tempo, 0, 2, 4, 6, 8 em segundos, e no eixo vertical, marcando a velocidade. 8, 16, 24, 32 metros por segundo. Bem, se a gente fizer uma conta no gráfico, a gente vai ver, pegar a primeira velocidade, dividir pelo primeiro tempo, segunda velocidade pelo segundo tempo, nós vamos ter 8 dividido por 2, e depois 16 dividido por 4, que dá o mesmo valor. E depois 24 dividido por 6, que dá o mesmo valor. E depois 32 dividido por 8, que dá o mesmo valor. Tá vendo que está dando sempre o mesmo valor? Quer dizer que essa grandeza que está sendo representada, ela é linear. Tá? Ela aumenta sempre a mesma quantidade no eixo vertical e no eixo horizontal. Algo é constante nisso daí, que é a divisão do eixo vertical pelo horizontal, né? Mas, se a gente analisar bem, a gente vai ver que essa divisão, ela é em cima o cateto oposto, embaixo o cateto adjacente. Calma, calma, não fica doido, eu vou te mostrar. Cateto adjacente acabou de chegar aí. O cateto oposto acabou de chegar aí. Dá até para fechar e fazer uma hipotenusa, e nós temos um triângulo. E o ângulo que eu estou falando é esse que acabou de chegar aí, ó. Então, o cateto oposto, vamos chamar esse ângulo de alfa. Tá vendo que eu estou colocando sempre em cima, qualquer que seja o número que nós colocamos, representa o cateto oposto a alfa. E embaixo, o cateto adjacente a alfa. Não sei se você se lembra, mas cateto oposto sobre cateto adjacente é uma relação trigonométrica chamada de tangente. Então, esse número 8 sobre 2, 16 sobre 4, 24 sobre 6, 32 sobre 8, isso é a tangente de alfa. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Vou pegar um aí, eu vou pegar a tangente de alfa igual a 24 sobre 6, tá bom? O vertical eu peguei 24 e o correspondente ao 24 na horizontal é o 6. Então a tangente de alfa deu 4, tá? Agora, o que é isso que está marcando na vertical, esse 24? É de 0 até 24, mas o eixo mede velocidade. Então, é um ΔV, é uma velocidade que aumenta de 0 até 24 metros por segundo. Então, aquele 24 da tangente de alfa é um ΔV. E o 6, que está na tangente de alfa, é um ΔT. No eixo horizontal, está marcando ΔT. Tudo bem? Então, 24 sobre 6 é, na verdade, 24 metros por segundo dividido por 6 segundos. Ou seja, ΔV sobre ΔT, que é o que nós chamamos de aceleração. Então, nós temos a primeira conclusão. Olha aí, a tangente de alfa é 24 sobre 6. E a aceleração é 24 metros por segundo sobre 6 segundos. Então, em um gráfico de velocidade por tempo, a tangente de alfa é a aceleração. Vamos lá. Esse gráfico de velocidade por tempo, ele vai formar uma reta. Essa reta, em alguns momentos, você pode formar um triângulo. Percebe? O triângulo retângulo. Eu escolhi o triângulo formado por 24 e 6. Você podia escolher qualquer um desses que está escrito dentro desse retângulo vermelho aí que nós colocamos. Você pode escolher qualquer um deles. Vai dar sempre a tangente de alfa igual o valor da aceleração. Tá bom? Essa é a primeira conclusão. Vamos analisar um pouco mais esse gráfico. Agora vamos investigar a distância percorrida, utilizando o que nós já sabemos. Vamos pegar que a velocidade inicial é 0,
A aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, que é a tangente de alfa, né? E o tempo, 6 segundos. Tá faltando o S de segundos aí, né? Mas é 6 segundos. Então, pode ser no movimento vertical ou horizontal, tanto faz. Eu coloquei a notação, as letrinhas, como sendo do movimento horizontal. Tá? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Se eu passo o S0 para a esquerda, ele vai negativo. Vai ficar S menos S0. Opa, mas S menos S0 é o ΔS. Então fica ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Agora é só colocar os valores. Velocidade inicial é 0, a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. O tempo é 6 segundos, então vai ficar 6 elevado ao quadrado. Isso dividido por 2. Faça a continha no seu caderno aí e comprove que o resultado vai dar 72 metros. Tá bom? Faz a continha, qualquer coisa, pausa o vídeo, a aula, faz a continha e depois você volta. Lembra? 72 metros é o ΔS, que é a distância percorrida. Agora olha de novo para o gráfico. Nós temos aquele triângulo retângulo. But, ao olharmos para o gráfico, no tempo escolhido, que é 6 segundos, nós temos esse triângulo, essa figura plana. E o que nós fazemos? Vamos calcular a área. Estamos de bobeira, quarentena mesmo, vou calcular a área dessa figura plana. A área de um triângulo, base vezes a altura, dividido por 2. A base pode ser 6, a altura 24. Então, a área é base 6 vezes a altura 24, dividido por 2. De novo, pausa o vídeo, faz a continha, depois você volta. Fez a conta? Quanto que deu o seu? Vamos ver. Opa, 72. Eu botei U ao quadrado, que é unidades ao quadrado. Pode ser centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Estamos falando de área. Olha só, olha só, olha só isso. 72 unidades ao quadrado a área, 72 metros o deslocamento. Uou! Igual, deu igual, a mesma coisa. Que isso, jovem? Eu também fiquei assustado com isso, mas não, peraí. Vai com calma, vai com calma. Não se trata de uma conspiração para dominar o mundo, preparando esse mundo para uma invasão alienígena. Não é nada disso. É apenas a segunda conclusão. A conclusão 2, que é, no gráfico de velocidade por tempo, o deslocamento do móvel pode ser encontrado calculando a área, ou seja, o espaço percorrido ou o deslocamento do móvel é numericamente igual à área da figura plana, que é sempre formada no gráfico, ok? Então não tem nada de conspiração, nada de alienígena. Opa, eu vi isso. E agora, terminamos. Você pode fazer os exercícios, pode se divertir, o que você quiser fazer. Eu vou tomar meu café. Queridos, aquele abraço.